Olá, eu sou a professora Cíntia de Bois e este é o canal Percursos do Aprender. Vai deixando seu like, se inscreve aí no canal, que toda segunda-feira eu vou estar postando um vídeo, uma dica, um material sobre educação e principalmente sobre educação infantil. Mas hoje eu vim conversar aqui com vocês um pouquinho sobre as tais competências que professoras e professores precisam desenvolver para estar na escola. Vivemos num mundo hoje que se move rapidamente, que as mudanças acontecem a todo instante e precisamos cada vez mais de pessoas que, motivadas, aprendam a aprender, aprendam a se reinventar cotidianamente. Mas então, quais seriam as competências necessárias para nós professores? Quais aquelas que nós precisamos desenvolver? Bem, teriam várias, mas eu vou trazer aqui algumas para a gente poder refletir. A primeira delas, eu diria que envolve o autoconhecimento, aprender a se conhecer. A partir das nossas ações, das nossas características, das nossas potências, das nossas dificuldades, descobrir como nós somos. Como que nós, professores, aprendemos? Aliás, você sabe como você aprende? Como, quando, com quem, de que forma você aprende? Essa é uma pergunta fundamental. Nós, professores, ao nos autoconhecermos, temos que identificar como que nós aprendemos, pois só assim nós poderemos ajudar o outro nesse percurso de personalização da aprendizagem. O segundo aspecto, segunda competência que eu citaria envolve a observação e a escuta atentas. Nós precisamos desenvolver uma sensibilidade ao olhar e escutar o outro. Ao olhar e escutar o outro e as significações, os sentidos, os significados, as interpretações e problematizações que envolve esse ato de ver o outro na sua inteireza, de perceber o outro como diferente e ao mesmo tempo complementar. Então, desenvolver uma escuta e um olhar sensível é importantíssimo e isso se faz no cotidiano. Para olhar, para escutar, nós precisamos desenvolver uma terceira competência que envolve a reflexão. E eu gosto muito de usar uma palavra que se chama refletinação. Nós, professores, a partir deste olhar, desta escuta atentas e sensíveis, precisamos então refletir sobre essas relações, sobre as interações, sobre as aprendizagens, sobre as nossas propostas, sobre aquilo que deu certo, sobre aquilo que não deu certo, para então podermos criar narrativas reflexivas que nos ajudem a trazer novas estratégias, novas propostas e pensar em percursos, em caminhos diferentes para cada sujeito que se relaciona conosco. A outra competência, que então seria uma quarta competência, envolveria a questão da pesquisa. Se eu me conheço, sei das minhas potências, das minhas capacidades, das minhas dificuldades, daquilo que eu preciso qualificar, se eu estou desenvolvendo uma escuta, um olhar sensível e atento ao outro, se eu passo a refletir sobre a ação,
eu preciso qualificar isso através de uma busca constante do conhecimento, de pesquisa. Então, o professor precisa sim ser e desenvolver atos investigativos. Nós precisamos, a partir das problematizações do cotidiano, descobrir formas de problematizar a nossa própria prática. E como que essas problematizações vão gerar novas estratégias e vão trazer qualificação e benefício para este outro que nós estamos cuidando, educando e ensinando nessas relações do cotidiano. Uma quinta competência que também é muito importante, que a partir desta pesquisa do cotidiano, a gente possa desenvolver atos colaborativos. Que no cotidiano nós possamos desenvolver uma cultura colaborativa dentro da escola, que envolve uma relação com os meus pares, que envolve uma relação com o meu colega, com os professores, com os outros profissionais que estão inseridos nesta escola e que são de fundamental importância para que a gente consiga criar um projeto de escola que tenha metas e objetivos comuns. Então, essa competência envolve o ato colaborativo. Eu, como professor, como professora, preciso desenvolver uma ação, um ato colaborativo, que envolve uma conversa, um diálogo, um compartilhamento, envolve trazer sim aspectos que às vezes são contraditórios, para que nesse diálogo a gente consiga chegar em pontos que são comuns para se ter um referencial de projeto, de sala, de escola, e que a gente consiga avançar para um outro processo que envolve a autoria. Então, se eu sou um professor que pesquisa e colaboro com o outro nesses atos conectivos, eu consigo criar, para mim, criar em parceria com os meus colegas materiais autorais, né? A gente fala, tantas vezes a gente lê artigos, a gente lê pesquisas e diz, ai, mas eu já fiz isso, ai, mas eu já... E a gente não escreve, a gente não registra. Então, a gente precisa criar os nossos próprios materiais. Isso tem a ver com uma cultura de escola. Isso tem a ver com uma relação dialógica e de inovação que é tão importante para que a gente possa pensar nos desafios da atualidade. Um professor não basta agora só ter conhecimento sobre a sua matéria, não basta ter só conhecimentos técnicos, ele precisa saber inovar. Ele precisa buscar alternativas que podem ser sustentadas, né, nesse processo de evolução de estratégias ou disruptivas, que realmente vão mudar completamente as relações e os processos de ensino-aprendizagem dentro de uma escola. E para terminar, eu considero que uma competência que é muito importante para que os professores, então, desenvolvam atualmente diante do mundo completamente conectado em rede e tecnológico, é que aprenda a se conectar. E aqui a gente pode falar de conexão em várias instâncias. Quando a gente se conecta com o outro, a gente se engaja. A partir de assuntos, de temáticas, nós conseguimos fazer elos comuns
que vão fazer com que a gente aprenda nessas relações, nesses desafios. Então, a conexão, e aqui trago a importância da conexão, sim, tecnológica, como meio de comunicação, de informação, como meio de trazer novas formas de aprender. Afinal, nós não aprendemos de uma única maneira. E trazer a tecnologia é importante para que nós possamos chegar e alcançar as crianças, os adolescentes, os estudantes em geral, de uma outra forma. Conectar-se com o outro, conectar-se com o mundo, conectar-se com a minha essência de professor é muito importante. Então, para terminar o nosso diálogo, a nossa conversa hoje, eu vou trazer um desafio para vocês, tá? Peguem aí um lápis, uma caneta, um papel, dividam esse papel ao meio e escrevam de um lado quais as competências ou quais as minhas potências que eu consigo identificar que envolve a minha forma de aprender. Do outro lado, nós vamos escrever quais então seriam as dificuldades, as ações, as características que eu preciso desenvolver, que eu preciso qualificar. A partir dessas escritas, comparem. A partir das potências que vocês listaram, vejam como que vocês aprendem e como vocês, da forma que aprendem, a partir dessas potências, podem qualificar aquilo que ainda nos falta. E a partir de tudo isso, vocês talvez possam pensar em novas formas de se constituir na docência. Pensem sempre nas suas potências, naquilo que a gente precisa qualificar, num autoconhecimento, para que então nós possamos, sim, efetivamente ajudar o outro a se autoconhecer e, se autoconhecendo, aprenda a aprender. Seria isso. Espero que tenham gostado. E na próxima semana eu vou trazer aqui um pouquinho sobre o acolhimento como um ato de ternura consigo e com o outro. Até a próxima!